das tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vós engordades do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. 30. Portanto, diz o Senhor de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim dou coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, aqui está a tua palavra. A tua palavra que edifica, que consola, que exorta. Eu te peço, Pai, que essa palavra ela venha ser como uma flecha, ela venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito. Por isso eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, vem glorificar o teu nome santo através dessa palavra que é uma espada de dois gumes. Venha glorificar, venha exaltar o teu nome santo, porque eu consagro ao Senhor essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, eu quero falar nessa noite sobre os 3 aspectos que atraem bênção para a nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Vou aqui em poucos minutos, menos de uma hora, claro, em 30 minutos, ver se consigo falar sobre os 3 aspectos que atraem bênção para a nossa casa. Aleluia. Porque tem coisa que atrai maldição, né? Tem coisa que atrai bênção. Então nós vamos aprender nessa noite, amém? Sobre isso. O que atrai bênção para nós e o que atrai maldição. Porque aqui nós observamos nessa leitura que os filhos de Eli, ele era um culto, ele era perverso, ele não tinha temor de Deus, por isso ele foi chamado de filho de Belial. Eram pessoas má que não temia a Deus, não respeitavam a Deus. Eles foram separados para ser sacerdote. Ele era linhagem de Arão, ele era da linhagem de Arão, da família de Arão, né? E eles abusavam desse poder, sabe, pelo fato de ser, né, filho de sacerdote, era da herança de sacerdote, então eles abusavam disso, e achavam que nada com ele ia acontecer de mal. É tipo assim, né? A pessoa é filho de crente, mas não é crente, né? É filho de crente. Tem até um louvor que sempre fala desse louvor dos anos 70, que fala assim: ele é filho de crente, mas não é filho da luz. Ele conhece o Evangelho, mas não aceitou Jesus. Depois ele continua, esse louvor continua falando que ele é alinhado a Satanás. Olha só. Então tem muitas pessoas, de repente, que pensam assim, muitos filhos, não, porque meu pai é crente, minha mãe é crente, nada vai acontecer comigo. Eu posso fazer, eu posso acontecer. Então, esses jovens aqui, vamos chamar de jovens, esses filhos de Eli, eles estavam nesse mesmo pensamento, nessa uma linhagem diabólica, uma linhagem maligna, que o inimigo colocou na mente daqueles homens lá. E eles não temiam a Deus, eles não respeitavam a Deus, sendo que aquelas coisas eram coisas sagradas, eram sagrado, era para oferecer a Deus. Por isso que Jesus falou para aqueles homens ali: dá a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Então nós temos que dar honra a Deus, que o profeta falou, estava aqui profetizando. Deus enviou um profeta até a casa de Eli. Até a casa de Eli Deus enviou um profeta. Porque alguma coisa Deus tem que tomar uma providência. O nosso Deus é Deus de providência, não é? Aleluia!
Deus de providência. Então ele foi lá, enviou o profeta para falar com Eli, para ver se ele se despertasse, para ver se ele se levantasse, né? Que os filhos deles estavam abusando do poder de ser sacerdote para roubar as ofertas, parte do sacrifício, e também estavam envolvidos com as mulheres que serviam no santuário, mulheres que iam lá oferecer, se envolviam, as mulheres eram casadas, e ele acabava tendo relações com aquelas mulheres, e isso estava afrontando a Deus, estava agredindo a Deus. Deus não estava se agradando daquilo, e Deus tinha que tomar uma providência. Então significa o quê? Que aquela casa não ia mais viver a bênção do Senhor, não ia ter mais privilégio de desfrutar a presença do Senhor. Aquela casa não ia mais viver a bênção, não ia ter mais o privilégio, porque os filhos de Eli estavam levando maldição para lá, naquela casa, levando maldição para aquela família. Porque assim nos dias de hoje também, irmãos, nós temos filhos, e de repente, se nossos filhos fazem alguma coisa errada, você não fez. A Bíblia fala, a Bíblia diz que o pai não leva a culpa do filho, o filho não leva a culpa do pai. Cada um vai dar conta de si. Mas existe consequência. Se um filho nosso apronta alguma coisa, faz alguma coisa, ele vai atingir a família toda, a casa inteira. Todos vão ficar feridos, todos vão ficar tristes, todos vão ficar aborrecidos, todos vão ficar feridos. Enfim, então, queridos, por isso que nós temos que, primeiro aspecto para atrair bênção para a nossa casa, nós estamos aqui para atrair bênção para nossas casas. Estamos aqui em casa. Casa significa família. Família significa casa. Nós estamos aqui para atrair. Nós estamos aqui para trazer bênção para a nossa casa, bênção para a nossa família, né? Para que o Senhor venha abençoar a nossa casa, venha guardar a nossa casa, venha guardar a nossa família, venha livrar de todas as maldades. Os dias em que nós estamos vivendo, só o Senhor para nos guardar, só o Senhor para nos guardar, só o Senhor para nos abençoar. Glória a Deus. Ninguém pode nos dar segurança. Só sentiremos seguros nos braços de Deus, debaixo da mão poderosa do Senhor. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar aqui, irmãos, que nós devemos estar atentos ao comportamento dos nossos filhos. Você quer atrair bênção para a tua casa? Quer atrair bênção para os teus parentes? Parente, sobrinhos, primo, tio, parente dela. Você quer atrair? Então fica atento. De repente chega um sobrinho seu na tua casa, está um comportamento estranho, esquisito, está com um pininho lá, está lá. Você serve o Senhor. Você pode sentar e conversar com ele em amor, explicar para ele: olha, toma cuidado dessas coisas não é bom, você andar com isso, é perigoso, você está arriscando a tua vida com outras pessoas, até mesmo com o próprio policial. Então toma cuidado, tenta se libertar disso, sai dessa vida, procura uma igreja evangélica próxima da tua casa, se entrega a tua vida para Cristo. Nós temos que estar atentos. Amém? Para quê? Para atrair bênção para a nossa casa. Glória a Deus. Bênção para a nossa família. Porque o Senhor ama a família. A família nasceu no coração de Deus e foi transferida aqui na terra para mim e para você. Então nós temos que viver essa bênção, a bênção da família. Não podemos permitir que o inimigo entre na nossa casa. Através de quê? De falsas amizades. Muitas vezes coloquei aqui, falsas amizades, certas atitudes, gestos, Você está vendo filho, parente. Eu sempre conto da minha esposa lá, que ela foi na casa do parente dela e viu uma moto toda desmontada e falou: e essa moto? Essa moto é do colega do meu filho, não sei o que. Olha, falou para a mãe: vê direito, essas coisas aí, moto assim, vê direito, olha isso. O que aconteceu depois de meses?
Aquela moto era uma moto roubada, teve problema com a polícia, estava envolvido. Atraiu o quê? Maldição. Por que atraiu maldição? Porque a polícia entrou naquela casa, invadiu e viu a casa todinha, procurando droga, procurando arma. Por quê? Por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa, um morador daquela casa. Então nós temos que estar atentos. É igual nossos filhos quando vai para a escola, nossos filhos quando estudam. O que nós temos que fazer? Nós temos que participar. Participar das reuniões, acompanhar o filho, como é que está, como que está o desenvolver dele na escola, se ele está conseguindo aprender, se ele está conseguindo acompanhar qual é a dificuldade. Se ele for, tiver nas séries iniciais, acompanha ali, ajuda a professora, porque muitas vezes o professor na sala de aula são 40 alunos, ele não consegue cuidar de 40 alunos, é muito aluno, 40 alunos, é uma correria, é uma falação muitas vezes, por mais que você queira, você não consegue controlar uma sala de aula. Então, às vezes tem crianças que não conseguem acompanhar. Então, você que somos pais, podemos acompanhar em casa. Aleluia. Temos que estar atento à educação dos nossos filhos. Verdade. Temos que estar atento. Aí, se ele tiver adolescente, o filho está adolescente, vamos acompanhar ela também. Não vamos alargar, não vamos abandonar. Porque nós estamos atraindo bênção para a nossa casa. Aleluia. Nós estamos atraindo cidadão, não só apenas um cidadão natural, mas um cidadão do céu. Aleluia. Preparando o cidadão do céu. Amém? Então, queridos, nós temos que estar atentos a tudo, até as namoradas. Se é um namorado ou uma namoradinha, vê direito. Ele é servo do Senhor. Os pais antigos estão certos. Quando um jovem ia namorar com uma jovem, ele perguntava: você trabalha? O que você pretende fazer? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto de vida? Você vai estudar? Você vai fazer faculdade? Você vai fazer algum curso? Olha aí, hein? Me direito, aqui na minha casa sim. Namoro é desse jeito. Quando eu namoro minha esposa foi assim. A minha sogra falou: olha, vocês vão namorar só de domingo. Só de domingo, tá? E vem aqui de manhã, pegar ela para a igreja. Aí depois à tarde você vem pegar ela para a igreja de novo também. E depois terminou o culto, nada de ficar aqui até as 10 da noite não. Quando for 9h30, 10 horas, tchau. E a gente ficava lá fora conversando, né? Aí ela estava na janelinha: jovem, entra para dentro, não pode ficar aí fora, coisa feia. O que os vizinhos vão falar? 2 jovens crentes aí fora. Já ia melhor se embora já, porque é perigoso aqui. Estava cuidando. Ela está errada? Não, está certa. Ela está cuidando. Nós temos que cuidar do que é nosso. Amém? Aleluia. Porque, irmãos, o filho é dom de Deus. Verdade. Deus deu para você. Você tem que cuidar, como o nosso irmão acabou de ministrar aqui sobre a casa lá. Nós temos que ter cuidado. Porque nós vamos prestar conta. A Bíblia diz: ensina o teu filho que o caminho que deve andar. Nós não devemos só guardar essa frase, nós temos que participar mesmo. Verdade. Temos que participar. Porque nós queremos atrair bênção para a nossa casa. Aleluia. Glória a Deus. Você é um homem abençoado, que é um bom casamento, que é uma boa família, que a casa do seu filho seja uma casa de bênção. Você sente bem a casa do teu filho quando chegar lá, você vai ter lugar para deitar, mesa para sentar, comida para comer, enfim, você vai sentir a vontade. Aleluia. Sabe, irmãos, a minha sogra chegar na minha casa e falar: olha, a sua casa aqui é um pedacinho do céu. Eu acho a tua casa aqui uma paz. É assim que você tem que sentir na casa. Glória a Deus. Teu filho, da tua filha. Amém? Aleluia. Então nós temos, primeira coisa, devemos estar atento ao comportamento dos filhos, das amizades, da atitude, de tudo. Se não cuidar da nossa casa, o inimigo vai dominar. O inimigo vai dominar. Com vício. Aí depois está lá fumando. Aí depois de fumar está lá com bebidinha. Aí depois está lá com cigarrinho. Aí depois está lá, está com uma namoradinha ou com um namorado. Depois já está dormindo com um namoradinho ou namorada em casa. Isso é
vergonhoso. Uma pessoa cristã, uma serva do Senhor, um servo do Senhor. Porque o inimigo ele também fica nos observando, ele fica nos olhando para ver se nós estamos praticando a palavra, para ver se nós estamos sendo servos do Senhor. Nós temos que chamar a atenção. Aleluia, glória a Deus. Eli não chamou a atenção dos filhos. Ele sabia que os filhos estavam praticando coisas erradas. Todos iam lá e falavam para Eli: olha, eu estou sendo roubado nesse lugar, eu estou sendo enganado, eu trago a minha oferta, mas os seus filhos não levam lá no santuário. Os seus filhos pegam a oferta e levam para eles, e faz isso, faz aquilo com a oferta, e o seu filho dorme com as mulheres aqui. Então, irmãos, e Eli, não, você tem que ter prova, tem que provar. E Eli não estava dando atenção. Olha, respeita, ele é sacerdote. Sabe por que sacerdote? Ele se fazia valer daquele poder. É tipo hoje em dia o juiz, né? O juiz vai falar do juiz. É poderoso. Vai falar o que é de juiz? Só oração. Mas no caso dos nossos filhos, nós temos que chamar a atenção. Tem que repreender. Eli repreendeu. Nós temos que repreender, não é porque você não ama teu filho, porque você quer o bem dele. Aleluia. Você quer o melhor para ele. Glória a Deus. Você quer ver o teu filho abençoado. Aleluia. Aleluia. Quer ver o seu filho fazer a diferença. Você vai sentir orgulho do teu filho e da tua filha. Glória. Você não vai sentir orgulho do teu filho e da tua filha se ele estiver caminho tortuosos, longe de Deus, se afastando do Senhor, praticando coisas que não glorificam e exaltam o nome santo do Senhor. Nós temos que ter orgulho. Nosso filho foi criado para a honra e para a glória de Deus. Ele tem colocado na nossa mente. Nosso filho é para a honra e para a glória do Senhor. Então nós temos que ficar atentos mesmo, para que o inimigo não venha dominar a nossa casa. Aleluia. A Bíblia conta a história no livro de 2 Samuel, conta a história de Davi. Diz que Davi teve um filho, né, chamado Aminon, e uma filha chamada Tamar. A Bíblia que conta essa história. E foi um fato. O que aconteceu? Aminon se apaixonou pela sua irmã Tamar. Aminon se apaixonou por ela. Davi, todo mundo ali no palácio, na casa, morava muita gente ali no palácio. Todo mundo percebeu, sabia que Aminon estava interessado na irmã e que era errado aquilo, que era pecado. Todo mundo. E chegou o conhecimento do rei Davi, chegou. Mas ele não tinha tempo, sabe aquela história do pai não ter tempo? O pai está ocupado com isso, ocupado com aquilo, né? Porque muitas vezes o pai não quer aceitar a situação, amém? O pai não quer aceitar a situação, sabe que o filho está errado, mas ele não quer repreender, não quer chamar atenção, não quer falar nada, porque ele não quer chamar atenção, ele não aceita aquilo. Ele diz: não, meu filho, enfim, assim estava Davi. Então o que ele trouxe? Trouxe maldição para aquela casa, trouxe destruição para aquela casa, porque o maligno usou o amigo de Aminon para enganar a Tamar. Olha, você vai fingir que está doente, você vai falar para o seu pai, Davi, para que a Tamar venha aqui e faz um bolo para mim, e a hora que ela chegar, manda ela levar para você lá no seu leito. A hora que ela chegar no seu leito, você agarra ela, estrupa ela, e pronto, seu pai vai dar ela para você em casamento. Ele vai ser obrigado a fazer isso. Foi um conselho maligno, porque as amizades dele eram malignas, e o pai não atentava para isso. Nós temos que estar atentos para o comportamento dos nossos filhos. Temos que estar atentos, irmãos, para livrar ele do laço do passarinheiro, para livrar ele dessa malignidade, para livrar ele dessa investida maligna. Porque uma palavra tua pode mudar a história. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra tua pode trazer salvação, pode trazer libertação. Então nós temos que estar muito atentos para que o inimigo não venha roubar a nossa bênção. Amém? Teu filho é uma bênção. Glória a Deus. Diga: eu creio que meu filho é uma bênção. Minha filha é uma bênção. Eu declaro isso para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Davi ignorou o comportamento de Aminon em relação à sua irmã. Por isso a maldição
entrou naquela casa, a maldição da separação. Ali uma grande separação, acabou a família. A família ficou dividida, a família ficou destruída, houve destruição, um irmão ficou com ódio do outro, um queria matar o outro, e outros irmãos só apoiavam um, outro apoiava o outro, a casa ficou dividida. E o que a Bíblia fala? Que a casa dividida não subsistirá. Ela não pode resistir à casa dividida. Por isso que é importante, meu querido, o Senhor Deus falou muito comigo e mando transmitir para vocês que nós temos que estar atentos com a nossa casa. Temos que estar atentos com a nossa família, porque Deus ama a tua família. A tua família é importante para Deus. É muito importante. Por isso que Deus enviou Jesus para morrer por mim, por você, pela tua casa, pela tua família. Não vamos permitir que o diabo roubar a nossa casa. Não vamos permitir que o diabo roubar a nossa família. Vamos deixar ele, mas vamos expulsar o intruso em nome de Jesus. E o terceiro aspecto, irmão, que atrai bênção para a nossa casa, quer dizer, para a nossa família. Segundo, né? Eu falei primeiro. Segundo aspecto, que atrai bênção para a nossa casa, para a nossa família, é não ter medo de repreender nossos filhos. Não ter medo. Ele pode ter sido adulto, pode ter seus 18, 20 e poucos anos. Não temos que ter medo. Temos que chamar atenção. Porque se algo acontece com o nosso filho, como já falei, atinge toda a nossa casa. E em Provérbio, como já falei também, diz: ensina teu filho no caminho que deves andar. É explicar que há caminho que ao homem pode ser bom, mas o seu fim é a morte. O Provérbio também diz, Provérbio 14:12: há caminho que ao homem parece que é bom, mas o seu fim é a morte. Então, é óbvio, se ele não estiver na presença do Senhor, ele vai estar cego, ele não vai conseguir enxergar, mas você pode enxergar além. Aleluia. Você pode estar orientando, você pode estar esclarecendo, mesmo que a pessoa não escute, faça só o seu papel. Aleluia. Mas o meu filho não escuta, não importa, mas fala. Glória a Deus. Faz a sua parte. Faz o seu papel, não só de servo de Deus, mas de pai e de mãe. Aleluia. Para que a glória do Senhor venha ser glorificada através da sua vida. Aleluia. Glória a Através da Deus. sua casa, através da sua família. O Espírito de Deus, ele tem que fluir na tua casa, ele tem que fluir na tua família. Tem que haver um respeito ali. Quando chegou minha mãe, chegou meu pai, calma, vamos mudar de assunto. Chegou meu pai, chegou minha mãe. Meu pai não gosta dessas coisas. Minha mãe é crente, meu pai é servo do Senhor, minha mãe é servo do Senhor. Calma, não vamos agir assim. O nome do Senhor será glorificado. Aleluia. O nome do Senhor vai ser exaltado. Glória a Deus. Então, por isso que nós não devemos ter medo de repreender, de chamar a atenção. Você não vai perder seu filho, ele vai ficar chateado, ele vai ficar aborrecido. Fica 15 dias, uma semana, né? Mas depois ele vai voltar a falar, porque ele vai precisar de você, como você precisa dele, mas ele vai precisar mais, né? Ele vai precisar mais. Então fica na sua paz, fique na sua, faça o seu papel e fique orando por ele. Aleluia. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, tem misericórdia da minha casa. Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, liberta, salva, cura, abre a mente, abre o coração, Senhor, para que ele venha entender o teu propósito, para que ele venha entender o teu chamado. Senhor, me dá graça para conversar com meu filho. Quando eu abrir a minha boca, ele vem entender e compreender o teu propósito em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que fazer isso.